Vamos analisar esse empate 1-1 com o Juventude. Olha, já está me preocupando se é sexto jogo seguido, se é vitória. E vamos chamar a vinheta, embora a primeira versão é sem vinheta. Salve, galera do Vascão! Como eu falei, estava preocupando. O Vasco caiu de produção na hora errada. E mais uma análise no Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, espalhem para geral. E porque aqui a galera tem moral, aqui todos teve um jeito, né, do YouTube reconhecer um trabalho feito com muito esforço, muita dificuldade. A CBF nos negou credenciamento, alegando superlotação, e aqui a galera tem moral, aqui todos teve bom. Um dado negativo, embora tem canais aí misturando política com futebol, eu tento separar isso, mas já no início, antes da bola rolar, veio o candidato do ex-presidente, o Jair Bolsonaro, e o candidato dele, o Remagem, indo a São Januário tentando ganhar voto de forma desesperada, já que o Eduardo Paz deve vencer no primeiro turno. Bom, eu acho que o Vasco não deveria aceitar que lado fosse uma véspera de eleição. Vira mistura, né, de política, tanto que ali se dividiu, virou uma polêmica, teve vários aplausos. Poderia virar um campo de guerra. Já pensou se o Eduardo Paz estivesse ali também? O Eduardo Paz frequenta ali a Vascaíno? Bom, mas seja como for, o Vasco é um clube de inclusão, não deve negar ninguém. Mas eu acho errado isso, né? Tentar ganhar votos, né? Levando a paixão pelos gigantes da colina. Nem sei se o Remagem é mesmo vascaíno, o Eduardo Paz é. E o jogo começou, o Vasco, como sempre, né? Como o Vaeste, inclusive, uma vez falou, o Vasco sempre começa o jogo sonolento, precisa sair atrás do placar para passar a jogar. E novamente isso aconteceu. Deixa eu estar mal posicionado aqui, desculpem. E novamente isso aconteceu, o Vasco de forma sonolenta. No início do jogo, quem já jogou PES no videogame, quando você está aprendendo a jogar, você primeiro coloca no modo fácil, depois você vai ganhando confiança, depois no modo médio, depois no modo profissional. E no modo fácil, é aquele que você praticamente anda para fazer gol. E foi mais ou menos essa facilidade que o Juventude abriu o placar, do Edson Carioca dominar, girar e vai à área como bem entendesse, sem nenhuma dificuldade, e ainda tocar na saída do Léo Jardim. Sair atrás do placar logo no início do jogo, que o Vasco, como se tivesse jogado água na cara dos jogadores, que eles já passaram a acordar. Aí o Vasco começou a adiantar sua marcação, tentar sufocar o adversário na saída de bola, como foi na vitória de 2-0 contra o Fluminense, nesse retorno, lá no Newton Santos, que a gente estava lá, e teve a chance com o Hugo Moura, com o Márcio Domingues, que iniciou a partida pela primeira vez desde quando foi contratado, e
empatou com o Paes numa saída de bola errada do Juventude, que o Max tocou para o Paes, que ele fez uma parede tipo de futsal, cortou para dentro e chutou sem chance para o Gabriel. E nisso, até que o primeiro tempo foi uma hora interessante, dos dois times procuraram o ataque, ninguém ficou só se defendendo. O Juventude teve chance de fazer o segundo gol, o Vasco teve chance de fazer o seu segundo gol. E o primeiro tempo terminou até, não acho injusto ter terminado empatado, mas poderia até ter terminado com 2-2, 3-3, já que os dois times perderam chance de marcar o segundo gol. E o segundo tempo começou justamente com a partida lá e cá. E até a chance mais clara do segundo tempo até então foi do Vasco, com o cruzamento do Pinto, que o Paes cabeceou e o Gabriel fez uma bela defesa. Até que começou as substituições. Entrou o Felipe Coutinho, essa a gente já esperava. Entrou o Paulo Henrique e saiu no lugar do... Entrou no lugar do Pumita e o Coutinho, o Paes. E entrou o Leandrinho, entrou o Ryan. E dessas substituições o Vasco foi caindo de produção. E piorou que o Souza, que entrou no lugar do Safosa. Safosa, ele é bom com a bola dominada, ele não é tão bom na marcação, comparado, por exemplo, com o Matheus Carvalho, o Matheus Concão, como preferi, que estava suspenso hoje, mas com a bola ele sabe dar um trato, ele sabe ajudar, seja o Felipe Coutinho, seja o Paes, ajudar a auxiliar os dois na armação, né, embora ele seja volante. E o Souza, que é um jogador experiente, né, já está na reta final de carreira. E, aliás, tanto ele quanto o Alex Teixeira, que não entrou hoje, vieram na cota Coutinho, que o Coutinho exigiu a vinda dos dois, né, para assinar com o Vasco, já que o desejo da torcida e da própria direção do Vasco era ter o cria de volta, que é o Felipe Coutinho, embora o Souza e o Alex Teixeira também são crias. E o Alex Teixeira, quando assinou esse retorno com o Vasco, estava de 6 meses sem defender um clube, estava sem clube, desde quando saiu do próprio Vasco. E o Souza estava lá na Turquia, sem ser utilizado lá. E os dois vieram nessa cota Coutinho. E o Souza, um jogador experiente, como eu falei, reta final de carreira, deu um carrinho desnecessário no meio campo, pegando só na perna do jogador do Juventude. O árbitro viu maldade ali. Embora eu não acho que, não acredito que um jogador experiente desse tenha feito com intenção de só pegar a perna do jogador, mas foi imprudente e levou o cartão vermelho direto. Com um jogador a menos, já com 11, o Vasco já havia se perdido no jogo com as substituições, com um a menos, piorou. E o Juventude passou a jogar como se tivesse Caxias do Sul, pressionando. O Vasco errava passe quando tentava sair no contra-ataque. E eles tiveram chance de fazer o gol da vitória. Uma delas, inclusive, não lembro nem mais quem do Juventude, demorou tanto para chutar que o Lucas Piton tirou a bola. Outra parou no Léo Jardim. E o Vasco não parecia jogar em casa. Bom, terá 10 dias para corrigir erros até o jogo contra o São Paulo e depois o jogo do ano contra o Atlético Mineiro em casa. Bom, vamos ver até que a Justiça Desportiva nessa data FIFA, essa parada do calendário para
as seleções, né? O Brasil vai jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a gente acredita nesse meio termo, nesses 10 dias, a Justiça Desportiva vai julgar o pedido do Vasco Corinthians para que o jogo de volta da Copa do Brasil retorne à data original, que seria o dia 17, entre Vasco, Atlético Mineiro e Flamengo e Corinthians. Olha, mas pelo volume desse jogo de hoje, eu acho até que o pedido do Flamengo e do Atlético Mineiro acaba dando serviço ao Vasco, que terá mais dias para treinar até o jogo decidido. Porque o Vasco hoje errou passes muito bobos, principalmente quando estava com um jogador a menos, e terá 10 dias para corrigir erros e ficar ligado desde quando o árbitro apita o início da partida, porque se entrar de forma sonolenta no jogo contra o Atlético Mineiro, pode ser fatal. Ainda mais que o Vasco terá que já entrar com 220, né, ligado a 220 volts, porque precisa de 2 gols de diferença para chegar à final da Copa do Brasil. Assim, terá a loteria dos pênaltis, mas assim precisa vencer o jogo. E fora, o São Paulo, o Vasco ainda não chegou ainda nos números mágicos de 45 pontos. Não estou na Vasco TT, que pensa no pior. Até estou dando graças a Deus que o Twitter ainda não voltou, o X não voltou, porque aposto que a Vasco TT falaria de número de rebaixamento, porque ele sempre pensa no pior. Baixões, sempre pensa no pior. Mas ainda não chegou nos 45 pontos. Também tem que estar a 20 volts no Brasileirão. Se quer chegar ao G6 ou G7, G8, dependendo da classificação do Atlético Mineiro na Libertadores, precisa vencer. Só isso. Bom, o Vasco não mereceu vencer. Hoje não mereceu vencer. E até quando estava na formação que iniciou a partida, o empate era justo. E depois se desfigurou o time com as substituições e a expulsão irresponsável do Sousa. O empate foi justo pelo volume de jogo que o Juventude estava tendo. Quando estava com um jogador a menos, o Vasco teve que levantar para os céus para não sair com a derrota. Bom, 10 dias para o time corrigir erros, para voltar a vencer o Brasileiro e tentar chegar à final da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Até o nosso... A gente já vai repercutir a entrevista coletiva do Rafael Paiva lá. O que será que o Rafael falou aí? A voz pausada dele. Será que ele falou que o Vasco merecia vencer? Ainda não vi, mas vamos repercutir tudo que rolou lá em Sejanão, que infelizmente a gente não pôde estar lá, que a CBF não aprovou o nosso credenciamento. Até mais.